Você que está aí do outro lado da telinha agora me ouvindo, você vai negociar sua casinha, o seu casarão, seu apartamento, aquele lote que você tem, e você está preocupado porque vai ter que utilizar um contrato chamado contrato de gaveta. Fique tranquilo, fique comigo nesse vídeo, que eu vou falar com você tudo que você precisa saber sobre isso, e você vai sair daqui mais orientado se você precisar descobrir alguma coisa por conta própria, você já vai conseguir pesquisar mais direcionado. Então fiquem comigo, que eu vou te falar hoje sobre contrato de gaveta. Ah, vamos nessa! Então, primeiramente, o que é o contrato de gaveta? Muita gente nunca ouviu falar, né, sobre esse termo. Eu acho que ele é bem comum, principalmente no Brasil, é muito comum. E não, ele não é o contrato entre uma gaveta e outra gaveta, que chega assim uma gaveta e fala assim: e meu amigo, por favor, fique com as meias. Aí ele, sim, sim, por favor, você fique com as cuecas. Não, seria massa se fosse. Seria muito bom se fosse. O mundo de Toy Story fosse real e tivesse um Big Brother de Toy Story, mas não tem. Seria uma boa, né? Um Big Brother de Toy Story. Não tem. Vou inventar, vou patentear essa ideia. Não é isso. Dos mesmos criadores aí, né? De Caminhão Pipa, vem contrato de gaveta. Não, não, não é isso. Contrato de gaveta, na verdade, ele é um contrato entre um comprador e um vendedor. Só que esse contrato fica restrito às partes, ao comprador e ao vendedor, porque ele não é levado a registro público, não é levado ao cartório de imóveis, não é lavrado com escritura e por isso ele carece de publicidade. Carecendo de publicidade, ele fica inter partes, né? Não gera o efeito erga omnes. O poder público não tem conhecimento sobre ele. E dessa forma ele fica ali, à margem da lei. Ele fica de uma maneira clandestina, digamos assim. Então, na verdade, muitas vezes você vai encontrar contrato de gaveta com o seguinte nome, com o contrato de compra e venda. Acontece que, na verdade, ele seria mais adequado chamá-lo de contrato de promessa de compra e venda, porque você está ali prometendo um imóvel que, de fato, ainda não foi transferido. Por quê? Vou falar agora. Então, primeiro, antes de continuar com o vídeo, eu quero que você entenda duas coisas. Principalmente no Brasil, a gente tem dois tipos de imóveis. Os imóveis que são regularizados, que eles possuem a matrícula, que eles possuem registro no cartório de imóveis, e temos os imóveis não regularizados, que por algum motivo o poder público não reconhece, ele não tem escritura, e esses imóveis, por vezes, eles quase 100% das vezes, né, ele vai ter que ser utilizado para você negociar esse tipo de imóvel com o contrato de gaveta. E isso daí é tema para outro vídeo, porque esses imóveis, eles é, geralmente são utilizados no instrumento cessão de direito. E aí é tema para outro vídeo, a gente falar com calma, fica aí no canal para você saber um pouco mais sobre isso também. Então, eu vou tratar restritamente nesse vídeo sobre os contratos de gaveta para imóveis regularizados, para os que possuem escritura e que tem matrícula no registro de cartório. Belezinha? Tá bom. Então, dito isso, primeiramente eu quero falar para vocês sobre o artigo 108 do Código Civil, que ele fala o quê? Que para os imóveis acima de 30 salários mínimos, hoje deve estar por volta de 1.500, 1.400, não sei ao certo, mas para imóveis acima de 30 salários mínimos, você precisa de uma escritura pública para transferência de imóveis. Então, eu vou deixar aqui abaixo ou acima, não sei, esse artigo direitinho para vocês poderem ler e interpretarem. Não, eu vou ajudar você a interpretar aqui, né? Estou aqui para isso. Então, opa, uma pergunta que muita gente me faz quando o tema é esse, né? O contrato de gaveta, é se ele tem validade ou não. Então, eu já respondo, geralmente eu costumo responder com outra pergunta, né? Contrariando o professor Girafales, que ele dizia que só um burro responde uma pergunta com outra pergunta, mas eu fui contrário às leis do professor Girafales, a terceira lei de Girafales. Que vergonha, hein? Mas que vergonha! Perguntar para quem e para o quê. Porque, como eu acabei de dizer, se o intuito da pessoa ao assinar esse contrato seja de transferir o imóvel para o nome de outra pessoa, não, não vai rolar. Porque
como a gente leu aqui no 108, né, do Código Civil, para a transferência de bem imóvel, você precisa de uma escritura pública. Ponto. Mas para quem ele tem efeito, se ele tem validade? Ele tem validade para as partes, como eu já disse no início do vídeo. Para a parte que está contratando, né, para o promitente comprador e para o vendedor, promitente vendedor. Então, as partes ali, por carecer de publicidade do poder público, têm validade para elas. Ou seja, se houver algum problema nesse contrato em relação ao objeto do bem, você pode sim levar ele ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai sim dizer, vai tomar as providências, ele vai julgar, porque a nossa jurisprudência, né? O que é a jurisprudência? A jurisprudência é o conjunto de decisões que os nossos tribunais vão dar a respeito de um assunto de forma repetida. Então, um tema ali que está sendo tratado tem esse direcionamento pela jurisprudência. Então, sim, o contrato de gaveta ele possui sim uma validade, ele é aceito, ele já é aceito pela nossa jurisprudência, pelos nossos tribunais. Dito isso, então eu vou dar um exemplo para vocês como é que ele costuma funcionar na vida real. Por que as pessoas usam o contrato de gaveta, qual que é a ocasião, qual que é a circunstância que ele é usado. Geralmente, eu vou dar um exemplo, que eu acho que eu aprendo melhor com exemplo, eu acho que todo mundo é assim também. Vou dar um exemplo aqui. Tenta que lá vem a história. Dois primos da família Pinto, o Jacinto e o Décio, eles Eu entendi a referência. resolvem fazer um contrato de um imóvel que o Jacinto ele tem um imóvel e vai passar para o Décio. Então, o Jacinto ele tem esse imóvel em nome próprio, ele está registrado lá como o proprietário no registro de bens. Registro de bens móveis, no cartório, né? E o Décio, ele quer comprar esse imóvel, só que ele não tem dinheiro completo desse imóvel. Ele tem uma parte só. Ele vai dar uma entrada, ele vai separar o dinheiro, um valor considerável, e vai oferecer o seguinte acordo pro comprador, pro Jacinto. Ele vai falar assim: Jacinto, eu quero comprar isso daqui, eu tenho tanto, eu te dou esse valor de entrada, e o valor que falta, você vai financiar ele para mim, você vai pegar uma linha de crédito com um banco, uma imobiliária, com um banco, né? Uma instituição financeira aqui no exemplo. E essa instituição financeira vai fornecer porque você tem um nome limpo. Eu não tenho um nome limpo. Eu tô com o nome mais sujo que pó de galinheiro. Eu, sei lá, eu não consigo comprovar minha renda ou tenho uma score baixo. Algum desses motivos, geralmente costuma ser isso. E eu não consigo comprovar que eu vou pagar o financiamento para o banco não me vê como uma pessoa confiável, mas vê você como uma pessoa confiável. E então você vai lá para mim, vai assinar, e o empréstimo que você pegar, eu vou te pagando. E ao final, quando ficar quitada a dívida, o que vai acontecer? Você vai passar o nome do imóvel para mim. Geralmente é isso que ocorre. É uma das hipóteses mais comuns que ocorre pelo uso, né, do contrato de gaveta no Brasil afora. Só que, veja bem, olha os riscos que isso daí pode causar. Porque, pensa comigo, ao final disso tudo, ele pagou, quitou direitinho, e aí o Jacinto fala assim: beleza, você quitou tudo aqui, mas eu não vou passar pro seu nome. De má fé, ou sei lá, não quis passar, ele falou assim: não vou passar. Resolveu que não vai passar. O que o Décio fez? O Décio ficou. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! Ficou ruim, né? Aí ele vai ter que entrar com uma ação judicial denominada ação de adjudicação compulsória. O nome é complicadinho. Vou tratar sobre isso, vou fazer um vídeo especificamente sobre essa ação, sobre quando usar, mas já fica aí um spoilerzinho, né, que essa é uma das hipóteses de você poder usar a adjudicação compulsória. A maneira, o instrumento processual adequado para você usar nesse momento é isso. Voltando no banco. O banco ele não tinha conhecimento sobre a outra parte. O banco tinha conhecimento sobre o proprietário do imóvel, Jacinto. Mas não tinha conhecimento sobre o Décio. Então, o banco ele não é bobo. A instituição financeira não é boba, meus amigos. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que o banco não é bobo.
Então o banco fala o seguinte, beleza, eu vou te passar a linha de crédito, mas você vai me deixar seu imóvel como garantia. E se você não pagar, eu vou penhorá-lo. Eu vou penhorar, vai a leilão, vai ter todo o trâmite de leilão, alguém vai arrematar e você vai perder sua casa se não pagar. Então, se o Décio ele fez esse acordo, esse contrato de gaveta, e ele simplesmente inadimpliu, ele não pagou a dívida, o acordo que eles tinham, e veja bem, esse acordo ele tem validade entre os dois, não é público. Ele pode ser levado ao judiciário, o judiciário vai analisar, vai prestar tutela, mas não é público, então ele carece dessa segurança. E aí, se ele não pagar, o Jacinto ia perder o imóvel dele. Poderia perder o imóvel dele que ele negociou. Além disso, tem mais hipóteses ainda. Segurei que tem mais. Se morre. Se o Décio comprou e o Jacinto morre. Problema, porque esse imóvel vai para inventário. E aí vai ter que tratar com o herdeiro. Se os herdeiros eles reconhecem o contrato, beleza, tudo certo, vai adiante. Se eles não reconhecem, problema. Problema, porque você vai ter que se habilitar no inventário, vai ter que discutir isso judicialmente. Mais uma vez, vai ser problema. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contrato, porque você pode estar comprando um problema gigantesco para sua vida. E eu sei que você, quando está assinando algo, não é isso que você quer tranquilidade, você quer paz. Paga uma assessoria, chama o seu advogado de confiança, trata com ele. Eu dei algumas hipóteses aí, mas tem mais coisa que pode acontecer, né? Muita gente também opta pelo contrato de gaveta por conta da sonegação fiscal, que é uma coisa que também é muito comum. Claro, né? O Brasil também é um país que dá uma pesada na mão imposto, isso é inegável, mas sonegar também não, não ajuda em nada, não, né? Ou será que não? Enfim, gente, eu vou falar para vocês que esse vídeo vai ser mais curtinho do que o outro. O outro eu passei um tempão falando com vocês. Foi um caso real, estava mais sério, uma notícia mais pesada. E esse daqui é um pouco mais descontraído. Eu estou sendo um pouco mais do que eu sou no dia a dia. Mas eu nem falei meu nome, sou o Caio. Então eu quero que você fique nesse canal, quero que você esteja à vontade para você poder conhecer mais o meu trabalho. Vai ter mais vídeo, vou tentar postar um vídeo toda semana. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.